Bom, e mais um Gabaritando as Entrevistas, a gente vai fazer aqui o exercício 322, o Coin Change, um exercício médio, que basicamente ele é o exercício do troco. Esse exercício é utilizado por umas empresas grandes, uma Amazon, Salesforce e algumas outras empresas também. E basicamente ele diz aqui no enunciado que você vai receber uma quantidade, uma lista de moedas em que elas têm valores individuais ou únicos e que um total de troco. Então, basicamente, vamos dizer que você tem 50 centavos de troco para dar para um cliente e você é dado moedas de 5, 10 e 25 centavos. Ele quer que você retorne qual é a quantidade mínima de moedas que você precisa ter para dar esse troco total. Então, nesse caso, seriam 2, que seriam duas moedas de 25 centavos, certo? Mas ele tem algumas condições que seriam, se você não consegue retornar o troco com as moedas dadas para você, providas para você, você retorna -1. Então, esse exercício ele vai envolver um pouco de programação dinâmica, porque basicamente você vai fazer, como a gente vai solucionar, basicamente tem várias maneiras de você solucionar, mas a maneira que a gente vai solucionar, a gente vai usar a programação dinâmica, que a gente vai tratar, primeiro, todos os valores. Então, vamos dizer, se você tem 10 centavos de troco para resolver, você vai para cada valor, para 0 centavos, quantas moedas você precisa? 0, obviamente. Para 1 centavo, quantas moedas você precisa? Vai ter que calcular. Para 2 centavos até o 10 centavos, e aí você vai usar essa lógica. Por quê? 2 elevado à quarta, você pode pensar, obviamente, é 16, mas você também pode fazer 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado, que nesse caso seria 4 vezes 4, né? Então, o que a gente vai fazer de uma maneira mais simplista para explicar, vamos dizer que você é te dado uma moeda, um tipo de moeda só de 5 centavos, e você quer solucionar um troco de 10 centavos. Quando você chega no 10, a gente vai fazer primeiro para 0 centavos, quantas moedas eu preciso? 0. Para 1 centavo, quantas moedas eu preciso? Vai dar -1 porque 5 centavos é maior do que 1. 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos. Nos 5 centavos vai ser o primeiro resultado em que a quantidade de moedas vai ser 1. A gente vai continuar 6, 7, 8, 9, 10. Só que aí o que a gente vai fazer no 10? No 10, basicamente, a gente vai pegar... A gente já sabe que no 10 a gente consegue retornar. Por quê? Porque ele é maior, né? O troco é maior do que a moeda que a gente tem. Então a gente já sabe que uma moeda a gente vai usar e aí a gente vai checar. Beleza, se eu consigo já tenho uma moeda de 5 centavos utilizando, quantas moedas foram precisas ou quantas moedas são precisas para solucionar a questão para o restante do troco. Então, nesse cenário, como eu disse, se a gente tem 10 centavos, ele vai falar assim, beleza, 10 centavos, eu já tenho uma moeda de 5 centavos, e aí o resto dos 5 centavos, a gente vai fazer 10 menos 5, são 5 centavos novamente. Então, ele vai falar, quantas moedas eram necessárias para solucionar para 5 centavos? Também era uma moeda, então, nesse caso, serão 2. Essa maneira, de novo, explicando assim, falando é um pouco complicado, mas se você coloca um papel na caneta e você começa a pensar, raciocinar, ele faz sentido, né? Porque a gente vai fazer basicamente uma árvore de opções e elas vão sempre... você pode fazer de baixo para cima ou de cima para baixo, certo? A maneira que a gente vai fazer é de baixo para cima. Então vamos fazer aqui. Basicamente, eu já tenho aqui no meu editor, eu fiz alguns exemplos, onde aqui os testes, na verdade, onde o lado esquerdo é o valor e o lado direito são as moedas que são providas, e aqui os resultados, basicamente, são os valores esperados, né? Então, como que a gente vai escrever esse código? A gente vai ter aqui, a primeira coisa que na verdade, dá pra gente fazer, então, uma coisa que vai ser interessante aqui é se eu mudar essa ordem aqui, por exemplo, para ser 10, 1 e 3. 1, 2 e 3. Se a gente está fazendo isso progressivamente de moeda, basicamente a gente sabe que se eu chegar numa moeda que é maior do que o valor que a gente está tentando ter de troco, a gente não precisa seguir nessa lógica, porque se você está esperando um troco de 5 centavos, você tem uma moeda de 7 centavos, esse 7 já é inválido. Então, qualquer moeda posterior, se essa array for ordenada de maneira crescente, você sabe que você pode pular fora desse for, vamos dizer assim, porque qualquer coisa que vier em sequência já não vale mais. Então, a gente vai fazer aqui um coins, vai ser igual a coins.sort, e aí que a gente vai receber A e B, e a gente vai fazer A menos B. Então, se eu comentar aqui esses outros exemplos, se a gente der agora um console log aqui em coins,
ele vai estar ordenado de maneira crescente. Maravilha. Então a gente já tem a nossa lista de moedas de maneira ordenada. A gente vai precisar criar uma variável, uma array, vou chamar ela de DP. E esse DP, a gente pode fazer ele de duas maneiras. A gente pode fazer uma nova array, onde o tamanho dela vai ser igual ao total mais 1, justamente porque se você tem, se a gente está tratando de 10 centavos, você precisa, e aí a gente, como é uma array, a gente precisa ter o valor para 0 centavo e o valor para 10 centavos, então precisa ser o total mais 1 para a gente conseguir fazer esse cálculo. E aí a gente pode preencher essa array com, por exemplo, infinity. Por quê? Porque pode ser qualquer coisa aqui, na verdade. Pode ser infinity, pode ser number.maxValue, pode ser amount mais 1. Por quê? Um dos constraints aqui, então, se eu voltar aqui no exercício, ele fala aqui que o valor mínimo de uma moeda é 1. Então, você nunca vai poder ter um troco de 10 centavos que requer 11 moedas, porque, basicamente, não é possível de chegar num cenário como esse no código. Então, a gente, para fazer a comparação no final das contas, a gente basicamente vai checar se em algum momento eu editei aquele valor para calcular a quantidade de moedas, eu vou substituir esse valor vou colocar aqui infinity para ser o valor de moedas. Basicamente isso aqui é só um placeholder, na verdade a gente nem precisa fazer isso, né? É só uma maneira de ficar um pouco mais, vamos dizer, autoexplicativo, né? Então aqui se a gente der um console log, agora nesse nosso exemplo a gente vai ter, eu vou usar o de 6 aqui, justamente porque a gente tem que ter 7 itens numa array, todos tendo infinity, beleza? Então, tudo certo ali. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro a gente vai iterar sobre essa array de amount. Então, como eu falei, a gente vai centavo por centavo. Então, vou fazer aqui um for let i igual a 0 até i for menor ou igual a amount. E aí a gente vai fazer um i mais 1, ou seja, a gente vai iterar todo o tempo. Uma coisa que já dá pra gente otimizar aqui é que dp0 sempre vai ser igual a 0, porque você não precisa de nenhuma moeda para ter 0 centavos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente já entrou no primeiro level em que a gente está tratando basicamente dos valores. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aí, dentro desse loop, a gente vai ter que criar um segundo loop que é o loop de moedas, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui um for, onde a gente pode fazer let coin of coins, certo? E aí aqui a gente está dentro da moeda. Então, novamente, você primeiro está no loop de fora, em que, nesse caso, a gente está na moeda, no valor 0 de troco, na primeira moeda, que nesse caso é 1 centavo. Aí o primeiro check que a gente vai fazer aqui é justamente se a moeda atual for maior do que o valor que a gente está processando, a gente pode pular fora desse loop, justamente porque aquilo que eu comentei, como tudo é ordenado, qualquer moeda daqui para frente vai ser inválida, né? Então, se eu fizer aqui que if coin for maior do que i, a gente dá um break, e caso contrário, a gente vai fazer a nossa lógica, certo? E como vai ser a lógica? A gente vai fazer que dp de i vai ser igual ao valor mínimo, então min, do que já está no dpi. Então, nesse caso, o dpi vai ser infinity, na primeira vez que a gente está rodando o código, ou a dpi menos coin mais 1. Por que a gente está escrevendo o código dessa maneira? Justamente por aquilo que eu expliquei anteriormente. Então, vamos seguir nesse nosso exemplo aqui. Ele foi a primeira vez com o total de troco de 0. Não chegou em nada, foi a primeira vez que ele vai chegar vai ser no 1. Quando ele chegar no troco de 1 centavo, ele vai para a moeda de 1 centavo e vai calcular 1. Mas a moeda de 3 e 4 centavos vai ser maior, então ele vai pular. A próxima vez vai ser 2 centavos. 2 centavos ele vai passar no 1 novamente e vai preencher para 2 centavos. Quando chegar na moeda de 3, também vai passar no 1 e vai passar no 3 dessa vez. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente vai apontar para esse nosso lookup que a gente tem
e fazer a subtração do valor atual menos a moeda que a gente tem, e aí esse valor vai já definir quantas moedas foram necessárias para tratar o valor restante do troco. Novamente, um exemplo claro seria se a gente tem uma moeda de 5 centavos e a gente tem 10 centavos de troco, a gente vai falar, beleza, 5 é menor do que 10, então significa que essa é uma moeda válida para solucionar o teste de 10 centavos. E aí eu vou fazer, beleza, eu já sei que eu vou usar pelo menos uma moeda de 5 centavos. Então eu vou pegar esses 5 centavos que já estão guardados e vou subtrair os 10 centavos totais para saber, tirando esses 5 centavos, quanto mais centavos eu preciso tratar. E aí nesse caso também serão 5 centavos. E aí ele vai apontar e vai perguntar, tá, quantas moedas são necessárias para tratar 5 centavos? Nesse caso também vai ser uma moeda de 5 centavos. Então a gente vai somar. Então esse 1 aqui basicamente é a moeda que a gente já tem, que a gente já sabe que a gente vai usar. E esse valor aqui é o valor restante do exercício, certo? E aí aqui no final, basicamente, em vez de retornar 0, a gente vai retornar se o valor de amount for igual a infinity, eu vou retornar menos 1, né? Porque significa que eu não achei nenhuma solução válida. Caso contrário, eu vou retornar dp amount, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro rodar os nossos testes aqui e ver se as coisas estão passando. Então beleza, está passando tudo bonitinho, todas as soluções. E aí aqui a gente vai pegar esse código e a gente vai jogar lá. Vamos primeiro fazer o teste lá. Então vou voltar aqui. Deixa eu dar um run code. Beleza, está rodando. O que a gente pode fazer antes de submeter de otimização? É basicamente o que eu sempre falo. A gente pode resolver as soluções mais simples de primeira mão. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, se a amount for igual a 0, a gente pode retornar 0, certo? E aí, em segundo, o que a gente pode fazer também é, se a dimensão de coins for 1, ou seja, se a gente só passou uma moeda, se a gente só recebeu uma moeda na array, o que a gente pode fazer? Então vamos dizer que você recebeu uma moeda de 1 centavo e o total são 10 centavos. Então o que você pode fazer é, se total, ou amount, dividido por coins, então nesse caso vai ser 10 dividido por 1, 10, certo? A gente pode retornar esse valor, certo? Mas tem uma lógica, tem uma questão intermediária, que é, digamos que você tem 10 centavos e uma moeda de 3 centavos, certo? Só foi te dado uma moeda de 3 centavos e o total de troco é 10. Basicamente, o resultado dessa conta vai ser 3.33.33.33, significando que não é uma resposta válida, porque você precisaria de 1/3 de uma moeda. Então o que a gente vai fazer aqui? Basicamente a gente vai fazer, se esse valor módulo de 1 for igual a 0, ou seja, então aqui, ó, se eu fizer um console log 10 dividido por 3, certo? Vai dar 3.33. O módulo de 1 disso vai ser 0.33. Mas se eu fizer aqui 10 dividido por 5, vocês vão ver que o módulo vai ser 0, certo? Então se eu fizer se a quantidade de coins for igual a 1 e se a divisão de total por coins e o módulo de 1 for igual a 0, a gente retorna amount dividido por coins. Caso contrário, a gente retorna menos 1, certo? Então, essas são as duas, vamos dizer assim, as duas principais otimizações que a gente pode fazer, pelo que eu pensei aqui agora, e aí de resto a gente pode confiar no código ali de cima. Então, continua tudo passando aqui, eu vou adicionar essa parte aqui no código, vamos dar um run code aqui. Beleza, continua passando e vamos submeter a nossa solução aqui.
E beleza, 112 milissegundos, 84% mais rápido do que a maioria dos códigos, e memória também não foi muito consumo. Em questão de Big O, de complexidade, basicamente vai ser N vezes S, onde N é o total e S é o tamanho da lista de moedas. E em questão de espaço, a gente basicamente vai ter N, onde array, por conta do tamanho da array, né? Então vai ser amount mais 1, então vai ser complexidade de N para espaço. Beleza? Esse exercício aqui, como eu disse, ele é um pouco mais complicadinho para você pensar e raciocinar como fazer, mas, de novo, a programação dinâmica, ela vem e ajuda a gente bastante a solucionar, justamente porque ele não pede para você falar quais moedas você precisa usar, ele só pede para você falar quantas moedas você precisa usar. E é isso, vamos ver se a gente, nos próximos vídeos, a gente começa, talvez, a tentar fazer alguns exercícios de nível hard, né, de nível mais difícil, e continuar seguindo aqui no Gabaritando as Entrevistas, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo, então. Tchau, tchau.